Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos mais uma vez nosso encontro com o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso aprendizado. E agradecemos a vós, Pai, pela vida, agradecemos a vós, Mestre Jesus, por podermos mais uma vez estar juntos, e juntos conosco estás, como sempre. Por isso, nessa noite, querido Pai, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos então aqui, com a graça de Deus, iniciando mais um dos nossos encontros. Como sempre, esperando que tudo esteja bem com vocês, transcorrendo as mil maravilhas. E aqui eu e Célia damos as boas-vindas. E sim, vamos para o nosso Evangelho. Nosso Evangelho de hoje está falando, como sempre, ultimamente, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos ver os tormentos voluntários. E depois Joana de Ângeles vai comentar conosco, vai falar conosco sobre um assunto que faz parte de nossa vida e tem sido causador de muitos dissabores e mesmo de muitas tragédias, podemos assim dizer, que é o chamado ciúme. Pois é, ciúme é o assunto de hoje de Joana de Ângeles. Ante o ciúme, o que fazer, Ciúme está aí, é o assunto então que Joana de Ângeles vai nos trazer. Nossa boa noite aí para a Bárbara Santana Neri, bem-vinda. E o Evangelho que nós estamos vendo fala para nós sobre aflições, sobre tudo aquilo que nos desestrutura, que faz com que a gente balance em tantas e tantas coisas. Já vimos tantas coisas desse capítulo. E hoje vamos então falar sobre tormentos voluntários e como não dizer que o ciúme não seja um tormento. E é claro que é. Afinal, o ciúme, ele é o fomentador de grandes e grandes dificuldades e, claro, também para nós, muitas tragédias. Vamos ver, nós vamos cumprimentando aí o Fábio Fidelis, a Ivana Santa Rosa, a Alessandra Branco também já estão aí conosco, chegando, sejam todos bem-vindos. E vamos ver então, aproveitando que já estão aí, ligados, os tormentos voluntários, que é uma mensagem do Fenelon, de 1860, 166 anos atrás. Mas não deixa, e claro, de ser atual, porque tormentos sempre existiram desde que nós estamos neste planeta e ainda vão existir por um bom tempo para todos nós, sem dúvida alguma. O Evangelho nos diz o seguinte sobre tormentos voluntários, ou seja, aqueles que nós procuramos, que corremos atrás e que trazem as consequências para nós. Diz o seguinte: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que o pode agitar e o perturbar. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não lhe cabe senão evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso,
estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhe será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ilusionísticas, não é? E acalma. No meio das tempestades da vida, não será felicidade? Fenelon falando para nós sobre os tormentos voluntários, ou seja, aqueles tormentos que nós mesmos procuramos, nós mesmos fazemos questão de alimentar. Está dentro de nós. E ele cita especificamente aqui 2 tormentos que são criações nossas, não tem outra criação. É a inveja e é o ciúme. E o ciúme, aliás, é aquilo que já no início eu falei que Joana de Ângeles vai falar para nós hoje. Olha que coisa interessante, né? O que cita Fenelon aqui é o assunto de Joana de Ângeles. Você vê como que há integração entre o Evangelho e Joana de Ângeles nas mais diferentes situações. Para vocês que entraram agora de pouco, né, a Alzirinha Crepaldi, a Denise Holland, a Sônia Martins, que deixaram também a Verinha, né, Verinha? Um grande abraço, e demais José Bueno, vocês que estão conosco, a gente dá uma boa noite, agradece a presença, a participação e a paciência de ouvir. Lembre-se que a paciência é uma virtude, hein? Então vamos exercitá-la, né? Mas essa paciênciazinha aí de uma meia hora por aí é bom para todos nós. Para eu que aprendo um pouco mais também lendo e para todos nós que trocamos então essas ideias. Nosso boa noite também para Exilda Bechuvericenco, bem-vinda. E é isso. O assunto de hoje do Evangelho são os tormentos voluntários, aqueles que a gente procura. E entre eles, sem dúvida, estão aí a inveja, está aí o ciúme. A inveja é aquela que não nos dá sossego de jeito nenhum. Né? É aquela que ficamos observando a vida dos outros. O que os outros têm? O que os outros fazem? O que os outros trabalham? Quanto ganham? Quanto gasta naquilo? Porque aí o meu vizinho vai embora, vai trocar de casa uma melhor, meu vizinho trocou um carro de uma marca para outra melhor, meu vizinho está reformando a casa, né? O meu colega de trabalho tem muito mais do que eu. Sabe, aquelas coisas que, no final das contas, se nós formos ver, são coisas absolutamente materiais, das coisas desse mundo. E ficamos tristes porque não conseguimos ter aquilo que os outros têm. Não conseguimos alcançar um determinado patamar em qualquer assunto que seja, que outros conseguem com mais facilidade. E aí vamos nos desestruturando, vamos nos atormentando, e muitas vezes esse nosso tormento, que é pessoal, a inveja é um tormento pessoal, acabamos transferindo e atormentando as outras pessoas que estão ao nosso lado. Porque aí mudamos de humor, aí já ficamos bravos porque ele consegue, ela não consegue, eu não consigo. E aí a razão exata da inveja ou de se sentir assim é exatamente o eu. O eu. Por que eu não consigo? Porque outros vêm, né, com mais habilidades, com mais fluência, com mais capacidade de entendimento, de fazer as coisas fluírem.
cada um é de cada um é de um jeito. Todos nós temos a nossa sequência de atividades nessa vida. Todos nós temos nossas responsabilidades conosco e, claro, com aqueles que estão conosco. Porque se nós resolvemos, e assim estamos vivendo junto com outras pessoas, com a esposa, com o esposo, com filhos, com sogros, etc., mães, etc., nós assumimos essa responsabilidade de vivermos juntos. Agora, não podemos transformar essa nossa vida em entre aspas, um inferno. E esse inferno causado porque eu não consigo ter, ser, fazer, subir como os outros conseguem. Todos nós temos limitações dentro de nossas áreas. Todos nós gostaríamos de ter uma coisa, ser outra coisa, ter estudado outra coisa, ter conseguido outra coisa. Mas são os nossos caminhos. E se nós chegamos até hoje, também devemos agradecer a Deus que, embora todo esse nosso desestruturamento mental, porque a inveja é absolutamente mental para todos nós, por outro lado, nós estamos conseguindo. Mas precisamos ficar atentos a isso, se aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia também não está ali atormentando os outros. Porque se eu tenho meu tormento particular, e nós temos nossos tormentozinhos particulares, ninguém deixa de ter. É a nossa caminhada, é o nosso momento, é a nossa vida, é o momento evolucionista que todos nós estamos. Eu não posso deixar-me acabar por causa dele, pior do que isso, acabar com os outros, atormentar os outros, desestruturar famílias, ir no trabalho, seja lá onde for. Fico com inveja do meu amigo, porque eu vou jogar futebol e não consigo fazer o que ele faz. É óbvio que não. É óbvio. E não vai conseguir fazer. Então, essa conscientização é fundamental também para você adquirir um pouquinho de paz. Para nós conseguirmos um pouquinho de paz. Essa é a nossa realidade. Cada um vem com as suas habilidades, cada um vem com aquilo que trabalha melhor no dia a dia, com a sua fluência, enfim. Mas que a inveja, que é esse tormento que nos atormenta e acaba atormentando, nós acabamos atormentando os outros por causa disso, precisamos tomar mais cuidado. E o outro aspecto é o ciúme também. Ciúme, quando a gente fala em ciúme, fatalmente a gente leva para o lado pessoal, Ciúme do marido, da esposa, vice-versa, dos filhos, às vezes dos pais. E essa situação, porque meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, minha mãe gosta mais... E muitas e tantas, claro, isso daí faz parte de cada cabeça, vamos assim dizer. Essa questão de ciúme, isso ainda quando a gente não fala de ciúme por coisas materiais, Eu não empresto meu de jeito nenhum, porque é meu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E isso daí a gente já percebe, também nas crianças, quando elas estão aí começando a desenvolver esse senso social de se relacionar com outras crianças pequenas principalmente, gostam de brincar lá com seus brinquedinhos, e muitas gostam de brincar também com o brinquedo dos outros, mas não gostam de dar o seu brinquedo para os outros brincarem. Então aí já é preciso ir ficando atento para que este sentimento de posse, matéria, inveja, ciúme, etc., não vá caminhando e ascendendo pela vida toda da pessoa. Porque às vezes se nós temos muito pronunciado em nós esse sentimento de posse, que desenvolve esse ciúme, tantas vezes doentio, é porque não fomos cuidando dele durante o nosso desenvolvimento. Ou não cuidaram também por nós quando éramos pequenos, vamos saber, na hora de crucificar pai nenhum, Até porque a partir do momento que nós começamos a ver as coisas do mundo, nós temos a ciência do que é certo, do que é errado, do que pode me auxiliar, que pode me prejudicar, especialmente nas relações com os demais. E o ciúme levado ao extremo, nós sabemos aquilo que leva. Feminicídios, homicídios e todos esses tantos sídios que nós temos aí, causados por, tantas vezes, por ciúme e por sentimento de posse. O ciúme vem na decorrência daquilo que é nosso, daquilo que... E muitas vezes até daquilo que nem é nosso, a gente imagina que possa ser um dia. É interessante como funciona, Tantas vezes a nossa cabeça, como funcionam os nossos pensamentos.
tantos e tantos casos, sim, de relacionamentos, né, entre as pessoas, porque eu gosto daquela pessoa, mas nunca conversei com ela sobre isso e não sei o quê, porque às vezes a pessoa é meio tímida, aí um outro se aproxima dela e pronto, fica com ciúmes. Quer dizer, ficamos com ciúme dentro daquilo que nós não temos. E as consequências podem advir. Então precisamos tomar cuidado, né, com os nossos tormentos, com aquilo que a gente cria para nós mesmos. Porque é o pensamento nosso que cria, é o nosso sentimento que cria. E aquilo que é criado pelo nosso pensamento e que é batido, rebatido, de repente pode se tornar uma verdade para nós e passamos a ter atitudes e cometer atitudes impensadas em função disso e talvez daquilo que nós nem temos. Olha que situação tantas vezes nós chegamos, né? Então que tenhamos cuidado, sim, para o nosso bem-estar, também para a tranquilidade, claro, nossa e daqueles que estão conosco. Tá? E se Joana de Anjos vai falar um pouquinho mais do ciúme para todos nós, tá bom? Então nosso abraço aí para Judélia Lima, para Irene Batista, para todos nós, para todos vocês. Vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala então a respeito disso, do ciúme, ante o ciúme. O Evangelho não fala hoje dos nossos tormentos voluntários, o ciúme é um deles. E Joana de Ângeles vem agora falar para nós e fala o seguinte: disfarçando-se com habilidade, o ciúme aparece em complexa nomenclatura: zelo de amor, vigilância afetuosa, tempero do amor. Né? Já ouvimos tantas vezes falar assim, o ciúme é tempero do amor, que não sei o quê. Demonstração de afeto, receio de perda. E se a gente perde é porque a gente também, né, não deu ali a relevada importância, e aí vamos crucificar quem? E isso tudo, essas situações que Joana coloca, fugindo à responsabilidade para afligir, e aqui ela fala atenazar, a gente fala atazanar, né? Acho que deu uma mudada aí. Então, essas demonstrações, essas situações que foram ditas, que é vigilância afetuosa, é zelo de amor, é tempero do amor, na realidade servem mesmo para isso, para fugirmos da nossa responsabilidade e para afligir. E acabamos afligindo, atazanando os outros mesmo. E ela continua: fazendo-o enxergar por meio de lentes defeituosas, tudo se transforma sob sua mira, alterando-se, criando imagens infelizes e inculcando ideias venenosas de que se serve para o comércio da desarmonia e da desdita. O ciúme é a enfermidade do sentimento, das mais danosas. Por proceder do íntimo da pessoa, de quem lhe sofre essa constrição, sua erradicação faz-se difícil, porque exige esforço e denodo, numa batalha rude contra o amor próprio. Nós não mudamos essa sensação de ciúme da pessoa, é a própria pessoa que tem que ter essa noção de limite entre o certo e errado, do que acaba sendo danoso para você e pior, acaba sendo danoso para outra pessoa, para aquele que é o objeto do ciúme. E não é só esposo, filhos, é em qualquer outro tipo de relação. No trabalho é muito disso aí também, em qualquer situação. Filho especialmente mimado do egoísmo, envolve-se nas roupagens da astúcia, de que se utiliza para insinuar-se e manter-se oculto, até o momento de desferir os golpes mortíferos com que perturba aquele que o conduz, quanto quem lhe sofre a ditadura malévola. Ou seja, a explosão do ciúme prejudica a todos, aos envolvidos e, fatalmente, àqueles que estão ali, diretamente relacionados às pessoas, né? O ciúme jamais deve ser considerado como manifestação de amor, exceção feita à forma possessiva de amar, portanto, desequilíbrio e dominação do sentimento enfermo. Investe contra esse sórdido cúmplice da paixão dissolvente todos os teus esforços e não lhes dê trégua. Como te apareça onde surja, quanto conspire contra a tua afetividade digna. Se alguém não corresponde à sua dedicação e prefere ir adiante, ciumar
e afligir de forma alguma produzirá resultado salutar. É o que a gente fala, né? As relações das pessoas, muitas vezes as pessoas entendem como uma posse, como ser dono, como de tudo, só saber, precisa isso, precisa aquilo, se não fala, cria aquela confusão. É como diz aqui Joana de Ângeles, né? Então, se alguém não corresponde à tua dedicação e prefere ir adiante, ciumar e afligir de forma alguma produzirá resultado salutar. Se te trai o ser a quem amas, ama ainda mais, sem propriedade nem perseguição. Se alguém te mente em nome da amizade ou do amor, reserva-te dignidade efetiva, fazendo o que te cabe. Nem ressentimento, nem exigência. Quem vai adiante pelos difíceis caminhos necessitará de tuas mãos, e coração tornados concha de amor e caridade logo mais. Desde que amas, não tenhas pressa. Chegará a tua vez de auxiliar o amor que se enganou e que necessita de ti, quando lograrás então recuperar o coração infiel, fruindo a paz que decorre de uma consciência reta e de uma dedicação real. Ciumar, porém, nunca. E Joana de Ângeles faz assim aqui, né, quando nós percebemos várias colocações para nós sobre tantos e tantos malefícios que é o ciúme, esse ciúme desordenado. Uma coisa é ter cuidado, outra coisa é ter ciúme. Ciúme extrapola qualquer noção de cuidado. Deixa de ter aquela noção de confiança para começar essa noção de desconfiança, que não tenhamos dúvidas, e não temos dúvida mesmo, nenhum de nós tem, vai aí a partir desse momento acumulando coisas ruins, coisas complicadas, né? E nós sabemos onde o ciúme descontrolado pode nos levar, né? Então, Joana de Ângeles deixa para nós, né, esse recado. Quem vai adiante pelos caminhos difíceis necessitará de tuas mãos e coração tornado concha de amor e caridade. E a gente sabe, nós conhecemos pessoas que têm esse excesso de zelo, como disse Joana no começo, para justificar um ciúme, ou muitas vezes atitudes mais agressivas de uns com relação aos outros. Na realidade, porque na verdade nós somos todos espíritos absolutamente independentes uns dos outros. Pode ser que nessa nossa encarnação jamais cruzamos com os espíritos que estão aqui animando outras pessoas. E vamos desenvolvendo esse sentimento de aproximação, de bom diálogo, de carinho, de conversa e mesmo de amor, com o passar do tempo e com tantas coisas afins a ambos. Mas nós sabemos, né, que nós não somos seres ainda absolutamente, não vou nem dizer absolutamente perfeitos, mas muitas vezes absolutamente coerentes. Então, muitas vezes o que nós dizemos hoje, amanhã passa a ter um valor diferente. Porque ouvimos isso, porque nos esclarecemos com aquilo, porque nos encheram a cabeça com aquilo outro. E aí? É preciso sempre, acima de tudo, para o nosso bem-estar, procurar agir com tranquilidade, com a razão, procurando, na lógica, a melhor resposta para situações difíceis. Porque situações difíceis com respostas intempestivas, aquelas respostas que vêm naqueles momentos de insensatez, não trazem absolutamente o melhor resultado. E nessas situações, não só as pessoas envolvidas, né, nós estaremos envolvidos, mas também todo um círculo de pessoas ao nosso redor. E nós temos conhecimento de tantas e tantas situações que já aconteceram nesse sentido, né? Sabemos a dificuldade. Eu já tive na minha família situações assim, né? Inclusive envolvendo meu pai e minha mãe que se separaram quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, aquela situação difícil. Mas hoje eu estou aqui com os meus 73 anos, né? Todos nós temos essas situações difíceis, mas eu preciso, nesses momentos onde as emoções afloram, né, com maior
instinto hormonal e muitas vezes primitivo, tomarmos o devido cuidado para evitarmos situações piores para todos nós. É o que nos diz hoje aqui Joana de Ângeles, né? Falando do ciúme, é o que nos diz também o Evangelho, falando de nossos tormentos voluntários. Então hoje basicamente nós nos agarramos aqui, né? Para não deixar chegar muito perto, mas agarramos um pouco longe de nós aqui, inveja e ciúme. Os assuntos do Evangelho que Joana de Ângeles veio então aqui também falar sobre ele, especialmente o ciúme. Ok, meus queridos, meus amigos, vamos ver então os aniversariantes do dia, vamos cumprimentá-los. Olha aqui, dia 10 de junho, Rosa Macedo, Rose Braz, Silvânia Mangiotto, Tamiri Silva, Claudete Godoy, Célio Costa, Gina Morgenstern, olha só. Amanhã, Duda Ferraz, Alice Oliveira, Nilde Bassi. Então, para todos vocês, queridos amigos que nós temos aqui, mas também os amigos, né, particulares, amigos, familiares, etc. e tal, nosso abraço a todos nós, nossa vibração positiva, amorosa, desejando para todos as bênçãos de Deus, grandes, maravilhosas escolhas na caminhada, e sempre plantando sementes boas, porque, já falamos umas 1000 vezes por aí, a colheita vem, não tem jeito, né? Plantar é livre, mas a semeadura obrigatória, já ouvimos isso quantas vezes, e não deixa de ser a realidade. Abraço aí, Manuel, para você, para a Luísa, para todo mundo também, né? Então, amigos, é isso. Hoje nós tivemos essas palavras do Evangelho falando sobre inveja e também ciúme, mais fortemente trazido até nós por Joana de Ângeles. Vamos então para o nosso encerramento hoje. Começamos um pouquinho mais cedo, pode até estranhado, né? Era 6h01, a gente começa às 6h10, às 6h11, às vezes um pouquinho mais. Mas hoje começamos um pouco mais cedo. Falei, o que está acontecendo? Que está mais ou menos no horário hoje, né? Está ficando britânico, mas não é nada disso, não. É questão do momento. Então, abraço para todos vocês. Vamos para esse momento nosso, então, de despedida. Mas a despedida sem a prece, a despedida sem orar por aqueles que necessitam, não é uma despedida, pelo menos aqui para nós, não é? Então vamos orar, pedir as bênçãos do céu, do Pai, as bênçãos, né? Um abraço fraternal de Jesus, para essas pessoas que eu tenho aqui, vocês também pedindo para as pessoas, aí de seus relacionamentos, familiares, amigos, por todos eles e também, claro, por todos nós. Nesse momento vamos mentalizar para que a nossa prece leve, sim, todas as necessidades dos nossos irmãos e de cada um de nós também. Vamos orando então pelo Gabriel Luiz Milha, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Legiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Luiz, Lavoni de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Maria Leal, José Carlos Bispo, Eider dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueniquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardez, Bárbara Comete, Maurício Barros, Adriano Nambela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Cecília de Paulo Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Williana Saldanha, Eliana Saldanha, Ravorine Nicolucci, Mirella Nicolucci, Gueto de Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Mundo da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo. Vamos orar também pela Vani Frossar, amiga nossa, que está sempre aqui conosco também, está, né, passando aquele momento que precisa de um apoio de todos nós, e vamos orar por ela. E vamos também, né, agradecendo aqui em nome do nosso compadre, o Anderson Barbosa Pires, que está nos Estados Unidos, né, todos sabem, inclusive no perfil logo no início aí, tem aquela vaquinha para auxiliar nas despesas. E ele então mandou-nos a comunicação que com a graça de Deus fez exames, muitas suas células, né, dificultosas desapareceram, estando assim em plena recuperação. Agradece muito as nossas preces, a prece de todos nós, porque somos todos nós que estamos juntos quando fazemos a prece, que estamos mentalizando esse auxílio a todos esses irmãos que eu passei, e a todos os irmãos, e a todos vocês, e a todos nós, que levamos até nosso Pai. Que levamos através também de nosso Mestre Jesus, e é sempre nosso Mestre Jesus que está aqui conosco,
nos abraçando, nos auxiliando, nos favorecendo, trazendo para nós as bênçãos, né, de nosso Pai, também, claro, óbvio. Então, Ele é muito feliz e nós felizes. Continuamos orando, pedindo, né, porque todos nós temos nosso caminho, todos nós temos nossas dificuldades, bem sabemos disso. Todos nós já passamos por, vamos dizer, dificuldades grandes, enormes, às vezes terríveis, mas continuamos firmes. Não é por isso que nossa fé, nosso Pai Celestial, abala, porque sabemos das nossas responsabilidades, porque também nós sofremos e nós temos nosso dedinho em tudo o que nos acontece, se não nessa existência em outra. Então vamos agradecer o coração em festa, por ele lá estar muito feliz e nós felizes conjuntamente com ele. E a gente manda aqui nosso abraço para o Anderson, né? Lá, Patrícia, para os filhos, também para os pais que estão aqui, o Pires, a Graça, os irmãos, sobrinhos. Então toda a família, todos nós, irmãos espirituais, com a graça de Deus e também unidos, né? Pelo sentimento de amor aqui entre nós encarnados, felizes por este momento. Vamos então ao nosso momento de prece com muita alegria. Pai nosso, nosso Pai, querido amado Mestre Jesus, e nós aqui estamos, querido Pai, nos agradecendo pela vida que Sua misericórdia nos trouxe, agradecendo ao Mestre Jesus que sempre está conosco, nos fortalecendo. E sim, Pai, nós os louvamos e juntos nesse momento felizes, felizes porque estamos juntos, porque levamos até vós nosso louvor, nosso agradecimento, mas levamos também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos nós, seus filhos, a quem tanto amais. E assim pedimos suas bênçãos aos aniversariantes felizes destes dias, suas bênçãos a tantos e tantos pais neste mundo que trazem seus filhos para sim as dificuldades e o resgate no dia a dia. Abençoa, Pai, nossos irmãos, nossos amigos, familiares, nossos entes queridos que estiveram conosco e que já nos deixaram caminhando no plano espiritual, para onde também caminham tantos irmãos que aqui nos deixam nesses dias, para, após cumprido aqui a sua caminhada, abençoa a todos, abençoando a estes, querido Pai, que aqui demos os nomes, a todos nós que aqui mentalizamos tantos irmãos também que necessitam, agradecendo, sim, por nosso querido compadre, o Anderson, e que sim consiga se recuperar por sua generosidade, sua bondade, tantas bênçãos, como abençoais a todos nós da mesma forma. Abençoa sim nossas famílias, querido Pai. Abençoa tantos e tantos irmãos caminhando por este mundo. Estejam esses irmãos no plano espiritual, estejam aqui conosco, caminhando, aprendendo, procurando sim resgatar tantos erros que todos nós já cometemos e aspirando e trabalhando para que mais erros não sejam cometidos na nossa caminhada. Por isso pedimos também por todos, pedimos pelos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, a sua bênção. Pedimos suas bênçãos aos nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles sim que alegremente cumprem o seu trabalho. Pedimos por nossas casas de oração e pedimos, Pai, as suas bênçãos a esses irmãos que estão vindo ao mundo, que se juntam aos nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, e que estão à procura do caminho,
o caminho de resgate de tantos erros, o caminho do progresso moral, espiritual, aproveitando esses momentos em que passamos juntos e que se direcionem no amor, no respeito, na paciência, tolerância, na indulgência, fraternidade, solidariedade, que possamos juntos, fortalecidos, trabalhar pela recuperação deste planeta que já tanto prejudicamos. Auxilia-nos, Pai, na caminhada, como tens auxiliado, e assim a prece que nosso Mestre nos ensinou, agora trazemos, e juntos, felizes por este momento, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, humildemente, seus filhos, pedimos amor, tua paz, tua misericórdia em nosso caminho, no caminho de todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estejam como estejam, e que seus bálsamos de luz, sim, suas bênçãos celestiais estejam equilibrando, auxiliando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossas mentes que harmonizadas, e como o coração em festa, leva seu amor aos nossos irmãos de onde quer que formos, levando sua paz. Assim, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam pela caminhada neste mundo, para que retornem ao necessário caminho do bem. Por isso, sempre, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, amigos queridos, aqui eu e Célia, então, agradecemos essa participação, né, de vocês, como sempre, exercendo aqui a virtude da paciência, e já é um começo para todos nós, né? Então, quero desejar, eu e Célia, para vocês uma linda noite, mandar um beijão grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, para todos vocês, porque vocês fiquem todos muito bem, tenham uma linda noite, e a gente já vai marcando, então, para depois amanhã, sexta-feira, né? Sexta-feira, já em plena Copa do Mundo, como aí, né? Se fala, estaremos juntos, né? A partir então das 6 e alguma coisinha, para falar um pouquinho do Evangelho, Jornada de Ângeles para todos nós, sempre aprendendo e procurando colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Na hora da Copa. Né? Na hora da Copa. Vai estar ali, não tem problema, né? A Copa continua e nós também. E vamos que vamos, queridos amigos, então uma linda noite para todos vocês, fiquem todos muito bem. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso e até quarta-feira. Sexta-feira, falhei. Tchau.